Voltamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, que é o Gil Lúcio Almeida, empreendedor, cientista, professor, orientador, executivo, líder e orador. Ufa, Gil, tem como ser tudo isso em uma única vida? Olha, eu acho que quando a vida lhe reserva uma oportunidade de aprender na rua, como eu aprendi vendendo as coisas, né? Ao vender as coisas na rua, eu aprendi a falar em público, né? Daí a habilidade de orador, devo muito a isto. Então, na verdade, é uma vida de treinamento, né? E nesse tipo de atividade, você é exposto a várias situações de aprendizado, né? E o que eu fiz foi tirar proveito dessas situações. E você aí de casa liga, 3404-5655, 5 livros que nós vamos sortear, não é? O Engraxate que virou PhD, autor Gil Lúcio Almeida, no final do programa para você, tá bom? Agora, em minhas mãos, Gil, os 10 segredos que o Engraxate usou para se tornar PhD. Divide com a gente esses segredos? Claro. Eu acho que o primeiro deles é aprender a controlar o medo, a não sucumbir ao medo. Eu tinha 5 anos de idade quando alguém veio entregar um pacote em casa e eu confundi uma taturana preta com um courinho da bicicleta. Quando entreguei para minha mãe, eu senti uma dor terrível, a dor da queimadura de taturana. E durante meses eu assistia filme de terror projetado na parede de meu quarto. De nada adiantava fechar os olhos porque os monstros eram projetados dentro dele. E na rígida educação de meu pai, era inadmissível o menino homem sucumbir ao medo. Menino homem. Não me restou outra alternativa senão aprender a controlar, a humanizar os meus monstros. Isso me ajudou muito durante toda a minha vida. Então acho que a primeira grande lição é jamais sucumbir ao medo. Veja, eu tinha 9 anos de idade. Eu saí vendendo frango caipira, frango vivo, 2 frangos no ombro e uma dúzia de cabides Fabiana no outro ombro. Estava passando em frente de uma das casas mais influentes da cidade. A menininha saiu da minha idade, olhou para a mãe e disse: "Mãe, que coisa feia aquele menino vendendo frango e cabide." Eu olhei para mim, cabisbaixo, caminhei 2 quadras, coloquei a mercadoria no chão e comecei a chorar. Aí lembrei da queimadura da taturana e percebi que eu estava sendo imobilizado pelo medo. Pelo medo novamente, mas pelo medo pior que existe na sociedade, o medo do julgamento do outro. E a gente vive isso constantemente. E a gente vive isso diariamente, né? E aí quando eu percebi que, hoje entendo, que não era um preconceito daquela menina, era um preconceito da própria sociedade contra o trabalho simples, né? Quando percebi que estava sendo imobilizado pelo aquele medo, eu me levantei e saí gritando: "Ao frango cabide, ao frango cabide." Fui na rodoviária, logo vendi a minha mercadoria e pude voltar para casa e curtir a tarde de domingo, né? Então, são coisas como esta, né? Esse eu diria que é um dos primeiros segredos do Engraxate. O segundo que eu tenho aqui em mãos: não gaste o seu tempo tentando entender as camuflagens dos outros. Julgue as pessoas pelo que elas fazem e não pelo que elas aparentam. Veja que coisa interessante. Aquela taturana provavelmente estava com mais medo da garra daquela criança do que a própria criança. Então hoje nós ficamos maravilhados quando assistimos na televisão as camuflagens dos animais, principalmente no fundo do oceano. Mas a camuflagem humana, ela se apresenta de várias cores, de vários sabores, e às vezes a gente gasta um tempo danado procurando entender estas camuflagens em vez de entender o que faz sentido na vida, que é, na verdade, quais são as ações das pessoas, né? E não gastar muito tempo tentando interpretar mas por que ela fez isso, qual a intenção, será que ela quis me puxar o tapete, será que não? Quer dizer, o que interessa, o que ela fez é bom para você? Agrega valores àquilo que você procura? Se sim, aceite e continue em frente. Agora, não gastar tempo com esse outro lado, porque você perde oportunidades de ouro de estar se a vida fica estagnada, né? Fica estagnada. A vida para e você perde oportunidades, assim,
te cega realmente, né? Verdade. Você fica cego, Verdade. você fica olhando para coisas que não vão te agregar valor nenhum. E tem pessoas que passam assim pela vida e é triste também ver isso, Muito né, triste, Gil? muito triste. É verdade. Veja, aquele meu primeiro freguês, o Mário, certa vez ele chegou em casa e pediu para minha mãe para que deixasse eu ir na casa dele engraxar o sapato de Mário. Quando eu cheguei lá, o Mário não tinha casa, ele morava num cubículo. E a hora que ele levanta o colchão, tinha 2 dúzias de cartas de sua amada. Ela sempre terminava a carta pedindo para que ele escrevesse de volta. A verdade é que Mário não sabia ler nem escrever. E como é que ele ia escrever de volta? E o coitadinho ia na telefônica, antigamente era terrível ligar, não é como hoje, né? Todo mundo tem um celular, e ligava para ela, né? Mas ela não entendia porque ele não escrevia. E eu passei a ser o confidente de Mário, a ler e escrever as cartas para Mário. Com 9 anos de idade. Com 9 anos de idade. Mas aquilo me ajudou muito. Com certeza. Porque ali eu aprendi um grande segredo. Ao ensinar o outro, você expande o seu conhecimento daquilo. E você vira professor. E você vira professor. E eu virei um professor, né? Mas você vira um professor, não é só um professor de dentro da sala de aula. Você vira o professor da sua família, você vira o professor da sua comunidade, né? Veja, para quem tem filho, quando tem um filho, ele educa o filho, ele começa a ver o mundo diferente. E Madre Teresa de Calcutá, certa vez, nos ensinou que quando você dá algo a alguém, você não quer agradar o outro, você quer agradar a si mesmo. E quando você ensina algo a alguém, você está ensinando a si mesmo. Então, esse é eu acho que aquele menino tem entendido o quão importante era aquele ato naquele momento e ter tirado o proveito dele, né? Aquilo impactou toda a minha vida. E aí eu comecei a perceber que eu deveria ser um professor, né? No amplo sentido da palavra. É verdade. O 3, né? O terceiro segredo, digamos assim, né? Estabeleça objetivos e metas realistas que possam ser atingidas em curto prazo, mas planeje o futuro. Sonhe com uma vida melhor que espera por você lá na frente. Veja, uma grande carreira, e olha que coisa engraçada. Hoje as empresas têm 200 mil vagas para trainees, para estagiários. E elas não conseguem selecionar porque o jovem chega lá e ele quer virar chefe no outro dia. E o jovem olha hoje para as crianças e fala, nossa, que menino manhoso, quer tudo. Então nós procuramos, né? Nós sempre queremos mais e mais e mais e mais. Então veja, o que nós estamos dizendo aí? Uma grande carreira, ela passa por uma grande rodovia, cruzada por várias pontes. Então é importante que você mire ao longe demais, aonde você quer chegar, né? Mas você precisa ter a sabedoria de entender que para isso você precisa cruzar uma ponte por vez, né? E se você tem uma ponte na sua frente, não fique se lamentando, achando, vai cair um granizo na minha cabeça, mas esse terreno vai estar muito sujo. Vai e cruze aquela ponte, né?